Olá, hoje segunda-feira, dia 29 de agosto. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 6, versículos de 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pode me pedir o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu-a à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da Igreja hoje nos convida a relembrar o martírio de João Batista. João Batista, o profeta que anunciou a vinda de Jesus, batizou-a na água, mesmo se dizendo indigno daquela ação. Jesus diz a João que era necessário que aquilo fosse feito, e nesse momento, uma voz do céu diz que: eis o meu filho amado, em que ponho toda a minha afeição. Através do testemunho de João, muitos se converteram e entenderam a proposta de Deus, e por isso reconheceram naquela ação de João a divindade de Jesus. Desses que seguiam e que eram considerados discípulos de João, começaram a seguir Jesus porque João tinha anunciado a vida de Jesus. E essa vinda de Jesus mexeu com toda a estrutura de todos aqueles que tinham ouvido falar. Antes que tudo isso acontecesse, João foi uma pessoa simples, uma pessoa totalmente desprendida de tudo, vivia no deserto, pregava a boa nova, falava a verdade. E por falar a verdade, esse provavelmente deveria ser o grande erro no olhar daquelas pessoas daquele tempo. A verdade que incomoda muitos, a verdade que muitas vezes faz com que nós nos desviemos dos caminhos retos. É muito interessante, porque o próprio rei diz na palavra que tinha medo de João, porque era um homem justo e santo. E João, por ser esse homem justo e santo, ele não se recusava a falar a verdade
seja qual for o momento. Então, nós podemos aqui entender que falar a verdade é uma obrigação daquelas pessoas justas e santas. Mas essa verdade ela deve ser falada por aquele quem dá o exemplo. Não adianta você muitas vezes saber de uma verdade e querer fazer dessa verdade a condição da sua vida. Primeiro, é necessário que nós entendamos que João fazia tudo aquilo que tinha sido lhe pedido. João se entregou à proposta de vida que Deus tinha lhe dado de maneira completa. João vivia a sua verdade ao extremo. João não era uma pessoa de meias verdades. João não era uma pessoa de meias palavras. E por isso, João tinha esse poder de falar a um rei a verdade. E esse rei tinha medo. Aqui existe um fato muito importante, porque nos dias de hoje, muitos dizem que querem pregar a verdade. Mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer pregação, a verdade ela tem que ser vivida. A verdade ela tem que ser praticada. A verdade ela tem que ser demonstrada às pessoas. Não adianta eu fazer uso da palavra, apontando o dedo na verdade, sendo que ela não é vivida. Herodes olhava para João e via um homem bom e justo, santo. Lembrando que Herodes era um judeu e sabia muito bem que João falava naquilo em que a palavra de Deus lhe orientava. João foi um grande exemplo para que nós possamos viver a verdade e que a verdade seja pregada. É necessário que nós a vivamos primeiro, que nós possamos pedir a Deus que nos dê a mesma condição que Ele deu a João Batista, do desapego da vida, mas sabendo viver a verdade, mesmo que ela nos custe a nossa própria cabeça. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana e até amanhã.